A carreira de streamer é uma das mais novas que crescem no nosso país. Grandes talentos estão ao vivo jogando algum jogo ou até mesmo papeando com seu público. Nos últimos anos, o Brasil tem se consolidado como um dos maiores públicos consumidores e produtores de conteúdo ao vivo no mundo. Das comunidades do interior às capitais efervescentes, surgem vozes autênticas que encontraram na internet um palco global para suas histórias, suas risadas, suas gameplays e suas ideias. A carreira de streamer no Brasil vai além de transmitir os jogos, é um ato de conexão e de levar entretenimento, companhia e inspiração para milhares, e às vezes até milhões de pessoas, em plataformas como a Twitch, o YouTube e até mesmo o TikTok. Os brasileiros vêm transformando os passatempo em profissão e a paixão em impacto. E hoje, grandes nomes estão em alta. Não dá para falar de streamer sem pensar em grandes nomes como Alan Zoca, Selbit, Samira Close e até mesmo a Vanessa Wolff. E grandes nomes que crescem como a Bia Moon. Mas como é o início dessa jornada? Então prepare-se e aperte o play. O Game On começa agora. Eu sou o Cássio Nunes e começa mais um episódio do programa que entramos de cabeça no mundo dos jogos. O Game On foi criado para dialogar com os gamers, discutindo tanto os jogos do momento quanto aqueles que trazem nostalgia. O programa explora a evolução dos games, o avanço da tecnologia e relançamentos de clássicos com melhorias, gráficos de alta qualidade e novas funcionalidades. Além disso, aborda temas importantes deste universo rico em cores, histórias e significados, explicando para quem ainda não conhece certos jogos ou termos da comunidade game. E neste quarto episódio, vamos conversar sobre o início da carreira de streamer. Quais são os desafios desse mundo? Para isso, eu conto com a grande colaboração de uma grande amiga que está no início desse meio, que é a Emanuela Vieira. Bom dia, Emanuela. Bom dia, Cássio. Você já pode começar se apresentando para nosso público. Tá, tudo bem. Pessoal, eu sou a Emanuela. Tô começando a carreira de streamer no TikTok, né? O que não é muito comum. Geralmente começo em outras plataformas. E tá muito recente, né? Comecei em fevereiro, mais ou menos. E não era nem a pretensão de eu continuar como streamer. Foi basicamente pedidos que eu recebia dos vídeos. E acabei começando mesmo, sem muito planejamento. Só comecei e depois a gente foi melhorando um pouco. Hoje aqui no Game On a gente vai explorar o lado gamer da Manu. Sim. Vamos do início até chegar hoje em dia com a sua carreira de streamer. Como é que começou essa paixão por jogos? Como é que você percebeu assim, nossa, eu amo jogar games? Tá. Eu tive uma infância com não muito acessibilidade a esses jogos, né? Minha família não tinha muitas condições financeiras para comprar videogame. Então, o que eu consumia de videogame era de locadoras, são umas locadoras, Clássicas. né? Ou na casa de algum primo rico, né? Algum primo que tivesse videogame. Então, assim, o que me marca muito, que tem cheirinho de infância, é Crash, né? Crash. Isso, Crash, Sonic, esses clássicos hoje, né? Que a galera, nossa, os clássicosões. Eu me sinto tão, né? Tipo assim, gente, foi um dia desse. Sim. Tá, calma. Mas é Mario. Então, assim, o meu primeiro contato foi com esses jogos que hoje são considerados clássicos, né? Então, como eu não tive esse acesso aos jogos naquela época da infância, eu só pude ter mais contatos na época da adolescência. E principalmente agora, né? Depois que eu consegui me estruturar, comprar um PC gamer bacana, né? Que suportasse os jogos que eu queria jogar. Então, assim, basicamente eu tô realizando aquele desejo de infância, né? Que eu tinha, mas com a pretensão mesmo era só de jogar. E hoje já consigo falar que eu tô construindo essa carreira no mundo gamer como streamer. E essa paixão por jogos só aumenta, né, Manu? Isso, só aumenta. Só aumenta. E sempre tem aquele primeiro jogo que a gente pensa assim, nossa, vou finalizar esse jogo. Qual foi o primeiro jogo que você teve o prazer de finalizar? Ixi. Pera. De finalizar? De finalizar. Nossa. Ixi, agora eu acho que foi quando criança, mas assim, que eu estou lembrando agora, acho que foi Crash mesmo. Crash.
né? Que aí eu tava até jogando no internet Uhum. de novo. Mas teve vários. Por exemplo, eu nunca joguei Five Nights e meus seguidores queriam que eu jogasse, eu finalizei Five Nights. E isso um dos, né? Que foi o Secret. Sim. E Inside, deixa eu ver o que mais. Tô finalizando It Takes Two. Nossa, mas o primeiro que eu tenho de lembrança é Crash mesmo. É que já ficou Isso. marcado na sua Isso. infância. E quase na época de adolescência ainda, que foi Resident Evil, né? O É, 2 Resident que eu Evil. tô jogando de novo. Pra marcar, assim, a Isso, nostalgia. acho que foi o que mais me marcou mesmo. É. E voltando um pouco, assim, para suas lives. Como Tá, é que você pensou, em começar a abrir uma live? Tipo assim, vou aparecer com o público jogando. Qual foi sim. o primeiro pensamento da Manu naquele momento? Pronto. Eu já sou da área de comunicação, né? Já trabalho com Sim. marketing, já faz uns 7 anos. Só que dar cara a tapa, digamos assim, nas redes sociais, eu não tenho esse costume, né? Fazer uns vídeos aqui e acolá sobre leituras, porque também é uma outra paixão. Acho que mais do que os jogos, mas hoje os jogos estão tomando esse espaço um pouquinho Uhum. maior, porque quase não tô tendo tempo de ler. Mas eu fazia alguns vídeos sobre leitura, mas não pensava em fazer live, assim, com toda a frequência como eu estava fazendo. Como surgiu? Bem, Pop Playtime também, que foi o, Sim, Pop né, Playtime. isso, o 4 foi lançado agora em janeiro. E eu já tinha jogado o 1 e o 2, né, e já tava com 3 ali só me esperando. E aí, em dezembro, eu tava fazendo já alguns vídeos no TikTok, sem pretensão mesmo alguma. Fazia sobre promoções, né, Epic Games, fazia comprando alguns jogos. Então as pessoas, e acho que os dois vídeos que mais bombou no TikTok foi eu comprando jogos na Epic, isso no Pop Playtime 4, que aí Uhum. bombou, né? E aí surgiu mais uma vez o pedido de live. O pessoal, olha, se você fizer live, eu assisto. Quando eu comprava algum jogo, se você fizer live jogando isso aqui, eu assisto. Então, assim, surgiu a partir desses pedidos mesmo do próprio público. Que eu falei, tá, e se? Tá? Então, como eu não conhecia muito da plataforma TikTok, como funcionava, eu passei a estudar essas maneiras. Só que, como já estava estreando naquela semana Pop Playtime 4, e eu tinha que jogar o 3, então eu falei, então eu vou na doida mesmo. Vou aqui, fiz um post, preparei o meu público, eles foram lá e, tipo, eu fiquei muito surpresa de no primeiro dia já ter, tipo, quase 100 pessoas. Eu fiquei muito, Uhum. tipo, sabe? Fiquei muito feliz, tudo bem. E depois que eu zerei Pop Playtime 3, e eu tinha o quê? 64 seguidores. Tipo, não tinha nem pretensão de aumentar tanto o TikTok. Na outra semana eu já tinha batido 1.000. Então, Olha. assim, foi muito rápido. Eu não sei, assim, a plataforma também te possibilita isso, né? Acho que de forma mais rápida de viralizar, né? Então, assim, isso também contribui e ajuda. A questão do compartilhamento, da entrega. E é mais acessível, né? Você com o celular ali na mão, você consegue já acessar muito rápido, diferente da Twitch, por exemplo, que muito até dos meus seguidores não sabem nem como entra, como engaja ali, É, tipo, né? Então você tem que educar o seu público para isso. Eu acho que depende muito da faixa etária, né? Se essa sim. galera mais jovem, que é o que o meu público maior do TikTok, que é entre 13 e 18 anos, né? Então, essa galera tá mais antenada nessas redes sociais, por exemplo, TikTok. E foi crescendo daí, através desses vídeos, a pedido deles mesmos, e eu consegui fazer essa live. A primeira live foi daquele jeitinho, né? Eu peguei a câmera do celular, já sabia mais ou menos como fazer ali a live, porque eu também já trabalhei com live, fazendo live do outro lado, né, da produção, não ali na frente. Mas aí foi super divertido, e o meu primeiro jogo em live foi Pop Playtime 3. E no outro mês e na outra semana também já tava jogando 4 e eles sempre pedem, e o engraçado nessa plataforma, não sei se acontece nas outras, é que você cria uma comunidade realmente muito fiel a um determinado jogo. Sim. E o que eu senti depois foi que, quando eu zerei o 3 e o 4, que foi esse último, uma galera, eu não quero mais assistir porque tá jogando outro jogo. Né? Então, assim, é esse jogo de cintura que eu fui tendo que lidar nesse começo, sabe? Da primeira live até a de hoje, por exemplo, a de ontem, no caso, que eu tenho que ficar prestando esse tipo de atenção. Mas eu comecei dessa forma, acho que eu me perdi um pouco na pergunta, estendi muito, eu acho que até adiantei algumas coisas, Não, mas você mas respondeu foi certinho. basicamente isso. Foi a pedido deles, né? E comecei recente mesmo, agora em fevereiro. E tô até hoje fazendo.
tentando manter ali todos os dias. Quando eu não consigo pelo menos fazer 3, 4 na semana. Geralmente quando existe certo público, por exemplo, a comunidade do Minecraft, eles só vão querer Ai, é verdade. Minecraft. Eu percebo isso, pelo menos na plataforma de TikTok. Eu não sei como outros públicos vão se comportar nas outras, porque eu sei que são públicos diferentes. Tem gente, por exemplo, de seguidores de 20 e poucos anos que querem no Twitter, porque tá ali já no computador, trabalhando, alguma coisa do tipo, Sim. e preferem, né? A galera mais jovem querem que seja no TikTok. Então, assim, inclusive até uma estratégia que eu tô melhorando e aprimorando pra ser multiplataforma. Até porque, tipo, a gente, como consumidor desses conteúdos, a gente tem os nossos favoritos. Sim, Embora a gente tenha nossos streamers favoritos, a gente fica esperando. Nossa, será que ele vai jogar tal jogo é hoje? verdade. Que é divertido ver a pessoa jogando, é divertido ter essa comunicação com a pessoa. Aí, às vezes até irônico e engraçado, né? E falando um pouco desses streamers que estão fazendo lives, tanto na Twitch, tanto no YouTube, tanto agora também no TikTok. Existe algum deles que você tirou a inspiração? Nossa, eu sempre assisto a Louca. Então, Alan Job. então eu acho assim que eu sempre me baseio muito nas referências dele, porque é basicamente também um dos estilos de jogos. Até porque eu não me baseio somente em jogar. Era pra ser, né, só jogos de terror, porque o que eu mais gosto são jogos de terror. Então eu queria começar com essa proposta. Só que ao longo desse caminho, e até mesmo olhando um pouco pra trás do que eu jogava, eu gosto de jogar muitos outros jogos, não gosto de me prender a uma categoria, né? Então, assim, e também a gente, como produtora de conteúdo, a gente pode sim escolher um nicho, né? Só de terror, só, sabe? Mas eu comecei nessa só de terror, mas quando eu percebia outras indicações de outros streams, eu falava, não, esse jogo é muito legal, eu quero jogar isso aqui também. Então, não tem assim, uma referência só. Mas eu acho que se fosse pra escolher uma maior, seria o Alanzoca, pela diversidade de coisas que eles jogam que realmente são bem parecidas com o meu gosto. É Que é um, bem assim, eclético. um dos maiores streamers do Sim, Brasil, Alan sim. Zoca, muito conhecido. Manu, a gente tava falando um pouco de plataformas, né? Aham, Você atualmente está no TikTok. sim. Qual é o diferencial do TikTok para as outras plataformas? É, é enorme. Enorme. Tanto que eu tenho colegas, né? Eu sou agenciada também do TikTok, né? Então, assim, a gente tem uma comunidade bacana de gamers de todo o Brasil. E a gente tem um grupo em que a gente ali compartilha ideias, experiências, nossas próprias lives pra gente se seguir, né, e se ajudar. E eu converso com streamers já com um tempo na carreira que vêm de outras plataformas, né? Que só estavam na Twitch, que só estavam no YouTube. E se torna mais real ainda essa diferença, né? Quais são elas? O público, primeiramente, porque você vai se deparar, dependendo também do seu nicho, com muitos jovens, mesmo crianças de a partir de 5 anos em diante, e a exigência do público também, porque é um público que se entedia muito rápido, né? Então, assim, ele rola ali a For You muito rápido. Então, se não tiver algo de interessante ali para prender ele durante a live inteira, ele vai rolar e vai para outra. É muito mais fácil do que eu acessar ali um outro canal em qualquer outra plataforma. Sim. Porque já tá ali, é só você rolar que já vai aparecer outra live, outra live, outra live. Então, assim, um dos diferenciais é o público, a atratividade, né, que tem que ser você tem que encontrar ali o seu ponto de dizer, tem uns que preferem mais pro lado da comédia, outros pro lado, né, fazer uma live mais séria. Então, assim, depende muito do streaming, então, e do seu público, que ele vai gostando ali da sua live. E eu acho que é um pouco mais fácil de conquistar o público ali dentro, porque pode se tornar um pouco mais viral, Uhum. né, pela questão da acessibilidade, que tem mais pessoas, né, e tudo mais. As regras também são muito, muito exigentes, que eu posso dizer, assim. Eu, como criadora de conteúdo, gosto, né? Porque ajuda muito quem tá ali sozinho, que não tem, por exemplo, equipe para te ajudar. Moderadores, sabe? As próprias regras ali, as configurações te ajudam a ter esse controle da sua live, para você não se perder ali no meio, jogando, dando atenção pro público. A live a gente já sabe que precisa ter interação. Ninguém quer estar Sim. numa live só com a sua cara ali aparecendo, você jogando sem falar um oi pro seu chat. Isso é nítido. Mas ali no TikTok,
eu noto que tem que ser mais, sabe? Se você não der atenção pro seu público, eles vão sair, como eu te falei, é só ele rolar que já vai cair em outra live, sabe? Então, você precisa estar disposto ali pro seu chat. Eu acho que mais do que jogar, você precisa estar interagindo. É uma das coisas que eu sinto mais impacto realmente nos resultados ali no TikTok comparado a outras plataformas. É a atenção que você dá ao seu público. Você tem que ser rápido ali para aprender ele. Você tem que estar fazendo alguma interação, alguma coisa diferente para manter ele, porque é muito fácil ele ir para outro conteúdo. E as exigências que a própria plataforma exige, né? Que é falar o nome de outras redes. Até você beber água, você pode ser banido por conta disso. Por exemplo, depende da garrafa que você está sendo identificar, porque é um robô que está analisando ali. Sim. Ele não vai identificar se é uma bebida alcoólica ou é uma água. Então, geralmente, tem que ser uma garrafa transparente para que ele veja a cor do líquido. A sua vestimenta. Se você passar muito tempo sem interagir com o seu chat, você recebe uma notificação dizendo, olha, você está passando muito tempo sem interagir com o seu chat. E eles não avisam 2, 3 vezes. Eles já podem lhe derrubar por algum problema, né? Pode ser por vestimenta, por bebidas alcoólicas ou por falta de interação no chat. Uhum. E, inclusive, foi um amigo meu, um colega, ele foi banido no segundo dia de live dele, da conta, durante vários dias, simplesmente porque ele xingou, não foi sério, mas ele xingou ali na gameplay, e falou um palavrão que nem considerava tanto assim um palavrão, mas ele considerou como bullying, né? Então ele nem avisou, ele simplesmente encerrou a live e recebeu a notificação que estava banido. Então, assim, isso é bom, eu gosto bastante, porque já que é uma plataforma que todo mundo pode acessar, é muito fácil, principalmente crianças, né? Sim. De 5 anos, por mais que tenha aquelas restrições que dá pra você colocar, mas ao mesmo tempo você tem que estar com muito receio, muito cuidado com tudo, né? É uma das plataformas mais rígidas que temos, né? Isso. Então é o que eu mais sinto. E o público também, que eu sinto que eu alcanço muito mais rápido lá. É. Manu, sempre quando ou a gente vai fazer alguma coisa, algum projeto na nossa vida, a gente sempre tem aquela insegurança, aquele medo. Aham. Quais foram as suas inseguranças e esses medos que você teve quando abriu a sua primeira live? Ah, nossa. O público. O receio. Acho que é o que todo mundo teme. Sim. Mas assim, eu tenho uma coisa mesmo comigo que eu levo pra vida, que é você apenas começar. Comece, sabe? Já por experiência própria, já planejei tanto algumas coisas na vida que não deram certo com tanto planejamento, e eu gosto muito disso, né? Ter muita cautela. Mas geralmente as coisas que funcionaram foram no impulso. Sim. Tipo, que eu pensei, a primeira coisa que eu pensei era o que daria certo. Então não dei a oportunidade de repensar de novo. Então, quando isso surgiu, quando o segundo pedido surgiu no vídeo, eu já estava me preparando. Quando veio o terceiro, o quarto, o quinto, eu já estava configurando a minha live. Então, assim, eu não esperei muito tempo. Aproveitei que estava em alto o jogo. Aproveitei que estava sendo uma das buscas maiores ali no TikTok, que dá para você pesquisar as buscas. E o nível de compra do jogador do jogo estava crescendo também. Então, eu falei, então vai ser a hora. Não, eu não iria jogar ele agora, Pop Playtime 3, que comecei com ele. Mas é um joguinho que eu tava ali, sabe? Não é um jogo que eu iria jogar tão cedo. Mas como tava em alta, aproveitei a oportunidade. Eu acho que é isso. E deu super certo. Mas rola essa insegurança com o público. Será que vão gostar da minha live? Será que eu tô sendo, sei lá, muito extravagante? Porque na vida real eu falo alto, eu brinco e tudo mais. Então é mais a questão de você aceitar e você ser original. Então, essa era a minha preocupação. Eu tô sendo original? Uhum. Eu tô trazendo quem eu sou? Porque uma hora vai cansar eu criar um personagem aqui. E aí? Né? Então, assim, eu vou dar minha cara a tapa sendo uma pessoa real ou vou criar um personagem? Então, essa era a minha segurança. Né? E principalmente com comentários, que a gente sabe que a rede social a mesma mão que te levanta é que te derruba. É um caos, né? Então assim, esse era meu medo. De dizer, não, estou preparada, minha saúde mental está preparada para isso. Tem que preparar primeiro a saúde mental para depois abrir a câmera e dizer, oi, pessoal. Isso não é bobagem, não é bobagem. Não é bobagem. Posta uma foto de qualquer jeito, faz uma coisa de qualquer jeito. Eu sei que eu não vou ligar. Eu não ligo para essas coisas, senão eu não tava na internet até hoje. Eu não ligo.
Mas a gente, querendo ou não, por mais que não ligue, entre aspas, tem que estar preparado para qualquer tipo de ataque, para qualquer tipo de comentário. E você se sobressair, né? Então, esse é o meu receio. Primeiro com o público, né? Se eu teria público. Você, quando começa a jogar ali, você fica, será que tem gente também que gosta desse jogo que eu gosto? Porque esse também é um receio, tipo, nossa, ou é só porque tá em alta? Será que o meu gosto é o gosto de muitas pessoas? Ou é um nicho muito fechado? Então também fica com essa preocupação. Acho que mais foi essa insegurança, não a questão da imagem, mas também da qualidade, que eu quero entregar. Eu, como trabalho com audiovisual, eu fico muito preocupada com essa qualidade de áudio, de vídeo, de transmissão em si da internet. Tanto é Sim. que só caiu uma vez a minha internet em plena live, que foi um caos. Isso só aconteceu uma vez. No outro dia eu tava trocando de provedor e aumento da internet. Então, são essas preocupações de segurança mesmo que eu tenho, só quanto à questão de qualidade de live, de público, que eu tinha, né, na verdade. Sim, hoje em dia tá mais de boas em relação a É, isso. mais de boas, consigo já contornar muitas situações que a gente recebe, viu? Recebe cada coisa no chat que tu não tem noção. Às vezes tem um abençoado que chega só pra. Nem te segue, nem assiste sua live, porque eu consigo ter consciência de quem me segue e quem tá ali no meu chat todo dia. Porque tem gente, sim, que está ali todos os dias. E tem gente que aparece a cada 15 dias, 2 dias, e às vezes Uhum. tem um abençoado que chega mesmo só pra fazer o caos. E aí o engraçado é porque a própria comunidade briga, sabe? Uma É, coisa que sempre até tem tem alguma hora que eu coisa. tenho que separar. Tipo, gente, o que tá falando nesse chat? Não tem nada a ver com o jogo. E se falar um A, eles já estão caindo em cima. Ai, sai daqui, sabe? Você tem que contornar essas situações. Tanto contra, que também já aconteceu uma pessoa xingar outra no meu chat, mesmo de uma forma bem ofensiva. E eu tive que banir essa pessoa, né? Então, assim, você tem que estar preparado para esse tipo de situação, né? E muita gente não tem essa segurança, tipo, eu vou silenciar essa pessoa, eu vou perder seguidor, eu vou bloquear essa pessoa. Uhum. Não, sabe? Eu, pelo menos, não penso dessa forma. Se tá prejudicando a minha audiência, se tá prejudicando a minha live ou o meu chat, eu vou banir, vou bloquear, sabe? Então é só ter esse jogo de cintura mesmo. E todo mundo fica com receio. Tipo, eu não sei como lidar, não sei como falar, não sei como me comportar. Mas é só começar e você vai descobrindo também, né? É uma forma de, tipo, além de se comunicar com sua comunidade, ainda entender como é que são os esquemas, né? Sim, sim. Manu, o que você diria pra Manu lá do início dos jogos, em situações que você já passa hoje? O que você diria pra ela? Em primeiro, paciência. Em todos os sentidos. Tanto com a questão paciência de lidar com outras pessoas, quanto paciência de processos. Uhum. Porque muita gente se encanta no começo, quem tá chegando no TikTok, já ouço pessoas falando, eu não vou deixar de fazer um TikTok porque só dá 6 pessoas. Já tem pessoas que, no meu caso, que eu comecei com muitas visualizações, muitos seguidores, e a gente se acostuma com isso. Uhum. E claro que vai ter uma época que isso vai estagnar um pouco, né? Uhum. Que você vai ficar naquele mesmo seguidores, que você vai ficar naquele padrão de pessoa na sua live. E quando a gente começa assim, você sempre quer mais. Eu consegui 150 seguidores hoje, amanhã eu quero 200. Então, tinha semanas que era assim, eu conseguia 150, conseguia 200, e conseguia mais dinheiro. Então, assim, você fica com isso na sua cabeça, sabe? Então, eu diria pra Manu ter paciência, porque eu já enfrentei esse momento de estagnação, né? Eu sei que hoje, por exemplo, e o TikTok, pelo menos, é muito cruel com essa questão, tipo, eu vou passar aqui uma semana sem fazer live, quando você voltar não vai estar a mesma coisa. Ela não vai estar entregando do mesmo jeito. Ela não vai estar funcionando como deveria ser. Por mais que você faça exatamente o que você fazia antes que deu sucesso. Uhum. Né? Então, ela, em questão de algoritmo, é muito cruel. Se você não tiver ali todos os dias, se você dar uma pausa e querer voltar, vai ser muito mais difícil. Então, é isso que eu tô me acostumando, porque eu tive que tirar alguns dias, né? Porque questões também de saúde e outras atividades que a gente sabe que live é tempo, né? Sim. Você passar 4 horas fazendo live. Eu acho que a live maior que eu fiz de duração foi 6 horas e meia, né? Que aí eu colocava, eles davam moedinhas e ia aumentando o tempo da live, né? Então eu cheguei a fazer 7 horas, foi 7 horas e meia, não foi nem 6 horas e meia. Então, ter essa paciência de lidar com o público, de receber críticas, ao mesmo tempo também de saber receber elogios e ter essa paciência com os processos. Não é porque você ganhou muito hoje de seguidores ou moedas, enfim,
que amanhã também você vai ter esse resultado, porque nem sempre só depende de você. Depende da própria entrega da plataforma, depende do jogo, que eu percebi saindo de um jogo famoso para outro jogo, sabe? Que, uma coisa mais indie, uma coisa mais nichada. Eu percebi essa queda. Uhum. Tipo, chegava 100, 150 pessoas. Quando eu via o jogo, ficava ali um tempinho, não gostei. Ficava 10 pessoas. E aí você tem que estar com a mesma energia que se tivesse 200 pessoas. Porque é uma coisa, como eu te falei, tem que ser atrativo. Se eles perceberem que você tá ali forçado, que você tá ali por eles mesmos comentam. E eles mesmos saem. Então, eu acho que essa frase, essa palavra resume tudo. Paciência nos processos, com as pessoas. E acho que é isso mesmo. Acho Não tem que outra. isso serviria tanto para Manu, tanto para quem está nos assistindo e quer começar a fazer live. Ter paciência, porque esse paciência. mundo é muito complexo. Paciência, porque eu já vi muitas pessoas, amigos, colegas meus, que têm potencial de crescer, mas desiste por conta que, tá dando só 10 pessoas, 6 pessoas, não ganham dinheiro. Gente, é só paciência. Vai na constância, vai na frequência, que vai dar certo, né? Agora, eu faço uma live hoje, daqui a 15 dias, não tem como. Se você não construir um público, uma comunidade para levar para essas lives, não tem como, realmente. No tanto é que eu vim dos vídeos, né? Não começando a live em si. Sim. Então, eu acho que é mesmo paciência. A gente se afoga, como eu te falei, e se acostuma, como foi a minha experiência, de passar semanas e semanas no topo, né? Sei lá, pegar 150k de curtida, pegar 200 seguidores no dia, quase 300 pessoas te assistindo, e aí, sei lá, qualquer outro dia tá dando 20 pessoas, 6 pessoas, 4 pessoas. Então, assim, você tem que ter esse jogo de cintura, sabe? Vive de momentos, né, também. Mano, pra encerrar nosso programa, eu queria fazer uma brincadeira com você. Ai, meu Deus. Um bate-bola, jogo rápido. Ixi. Um jogo... Top playtime. Top playtime. Um jogo bom. It Takes Two. Que eu tô jogando. Um jogo que traz nostalgia. Crash. Meu favorito. Um jogo que você não gosta. Nossa, Resident Evil 2. Não, eu gosto. Não, eu gosto, gente. Mas eu morro de ansiedade. Porque o personagem não corre. Tem esse negócio. Agora, um jogo que você nunca jogaria. Ixi. Que eu nunca jogaria? Nossa, gente, eu não consigo pensar. Não consigo pensar. Não consegue pensar? Não. O jogo que você super jogaria. Gente, tá passando uma lista na minha cabeça, sério mesmo. Não O consigo primeiro pensar que vem na nada. sua cabeça. Nossa, gente, eu não sei. Não sei. Acho que Resident Evil de novo, mas o... Resident Evil. Isso. Daqui a pouco aparece alguém no chat dizendo que joga Roblox. Não, eu jogo Roblox também com os meus seguidores, hein? Eu jogo também. Daqui a pouco ela vai abrir live jogando Roblox. Não, não jogaria de novo, eu já tenho uma resposta. Pronto. Five Nights Security. Porque, Five Nights. não jogaria de novo. Muito obrigado. Eu voltando. Você sabe que eles vão cobrar, né? Se eu falar que eu não Eles vou vão jogar. cobrar, daqui a pouco eles vão Eles vão aparecer. falar, vai jogar de novo sim, gata. Então aí eu vou ter que jogar. Daqui a pouco eles estão nos comentários dizendo assim, vai jogar agora. Vai jogar sim, senhora. A gente que manda. Pois muito obrigado, Manu. É sempre ter Nada, que sua presença aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. E eu espero obrigada. que você continue crescendo na sua carreira de streamer. Ai, obrigada. E desejar todo mundo tá começando também. Que seja muito sucesso. E é isso, gente. Nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que para conseguirmos algo na vida, precisamos apenas passar de fase. Manu, no programa, sempre quando eu vou finalizar, eu sempre falo, agora o game está off e eu sempre estalo um dedo. Eita. E agora eu quero que você faça junto comigo para finalizarmos o programa. Que importante, né? Tá, vamos. Então, se você quiser conferir as nossas produções, basta visitar o Instagram oficial do curso, que é @jornalismoninta, e conferir as produções de hoje e muitas outras. E também ver as nossas produções no canal oficial do Ninta no YouTube. Um abraço e agora o game está off.